Investidores, vamos novamente falar do Bitcoin e abordar aqui no canal alguns charts, alguns estudos, fatos e dados muito interessantes para a gente se atentar nesta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. O Bitcoin está sendo cotado aos 42.600 dólares nesse momento e a gente vai começar aqui o nosso giro. Só antes eu vou deixar o convite para você que é novo, está chegando aqui no canal pela primeira vez ou até mesmo que está chegando nesse mercado agora, para que você se inscreva, assine o canal também, ative o sininho de notificações. Por aqui a gente compartilha várias análises de outros criptoativos além do Bitcoin também. A gente faz aqui uma análise de fundamento, de preço, de mercado. E o nosso canal está crescendo em ritmo acelerado. A gente já está chegando ali na casa dos 14.300 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Então deixo o convite para você fazer parte também aqui da comunidade que está crescendo em um ritmo acelerado. Beleza? E vocês que acompanham o conteúdo e que já confiam aqui no canal, nas nossas análises, se puder chegar deixando aquele like, investidores, ajuda bastante a gente, tá? Então, eu já vou começar entregando para vocês um chart que eu considero bem interessante, tá? Que que fala, investidores, da teoria dos ciclos, que tem o halving como um importante fator aqui no horizonte temporal, né? Eu vou até abrir um pouquinho mais aqui. E esse estudo, investidores, ele considera, então, a linha do tempo, né? E ele vai fazendo algumas marcações dos principais movimentos do preço do Bitcoin ao longo do tempo. E ele tá dando pra gente aqui, olha só, uma perspectiva de que nós podemos ter um topo de ciclo sendo formado lá em 28 de novembro de 2025. Eu acho bastante desafiador, na análise de mercado, a gente tentar projetar tempo, né? O tempo quando as coisas vão acontecer. Mas eu acho que esse estudo traz pra gente aqui um cenário que me parece bastante racional, e eu sempre falo com vocês que o Bitcoin tem repetido um padrão de ciclo, né, um padrão de comportamento de preço em relação ao horizonte temporal, à fase do ciclo em que nós estamos. E olha só, vou começar aqui chamando a atenção para essas bolinhas vermelhas do chart, que são as marcações de topo de ciclo do Bitcoin, tá? Que são as bolinhas vermelhas. A primeira bolinha a gente teve lá em 28 de novembro de 2013. Depois, o segundo topo de ciclo nós tivemos em 28 de novembro de 2017. E olha que loucura. A terceira bolinha aqui, o terceiro topo que a gente tem, tá lá em 28 de novembro de 2021, certo? Então a gente está vendo aqui um comportamento do Bitcoin de formar topos lá no fim do mês de novembro, depois de 4 anos. Por isso, essa perspectiva de que 28 de novembro de 2025 a gente pode ter, então, o BTC e o mercado cripto formando topo, né? Final do ano que vem. E quando a gente olha também esse comportamento em relação à formação dos fundos, a gente tem aqui também um contexto muito parecido, né? Que a gente tem aqui o primeiro topo sendo formado, o primeiro fundo sendo formado lá em 28 de novembro de 2010. Olha como o Bitcoin interage com esse mês de novembro, né? 28 de novembro de 2010, o primeiro fundo do estudo. O segundo fundo, 28 de novembro de 2014. O terceiro fundo, a bolinha verde agora, tá? 28 de novembro de 2018. O quarto fundo aqui, né? 28 de novembro de 2022, né? A gente teve lá vários eventos que catalisaram quedas, levaram o Bitcoin a formar aquele que até o momento é o fundo do ciclo atual. Incrível isso, né, investidores? E a gente tem também essas outras bolinhas, que são as bolinhas roxas e amarelas, né? Que representam topos de meio de ciclo, né? A gente tem a bolinha amarela aqui, ó. A gente teve um topo, uma correção, o mercado andou para cima novamente, chegou a bolinha roxa, corrigiu de novo para aí sim formar o topo histórico. Aqui é a mesma coisa. Teve o fundo, o mercado deixou um topo, bolinha amarela, corrigiu, andou para cima de novo, bolinha roxa, corrigiu, aí o mercado andou, rompeu o topo histórico, foi formar uma nova máxima. Aqui é a mesma coisa, né? Lá já em 2019 aqui, na verdade. Deixou um topo, corrigiu, deixou um novo topo já em 2020, depois do halving, corrigiu novamente para aí sim ir lá formar a máxima histórica. E, de acordo com esse estudo, ele está dando uma perspectiva aqui de que a gente pode, quem sabe, ter um novo topo sendo formado, já bem próximo lá da máxima histórica, né? Em novembro desse ano, para aí sim a gente romper e formar uma nova máxima nesse próximo ano de 2025. E é como a própria publicação diz, né? É muito comum no mercado a narrativa do desta vez é diferente. Eu sempre falo para vocês, né? Isso aí, independente da situação em que a gente estiver vivenciando no mercado, a gente vai ver a narrativa do desta vez vai ser diferente por este motivo. Só que, enfim, para a gente acreditar que dessa vez vai ser diferente, o Bitcoin vai ter que mudar um padrão de comportamento de alguns anos, né? E um comportamento que é observado aí em 3 dos 4 ciclos que nós vivemos até agora. Inclusive, o chart também dá uma perspectiva pra gente aqui, ó, de formação de fundo lá em novembro de 2025,
Ah, desculpa, não. Formação de fundo em novembro de 2026, novembro de 2025 é topo. Novembro de 2026, fundo, para depois formar um topo de novo lá em novembro de 2029. Será que esse padrão de comportamento de preço em relação ao tempo vai se manter? Gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês. Vocês acreditam nisso aqui? É meio difícil dizer que isso aqui é bobagem, porque olha só como o mercado realmente está respeitando, né? Esse calendário do Bitcoin que tem o halving como um elemento aí fundamental. Se você quiser entender o halving, acessa aí o meu Instagram, eu fiz uma publicação lá que eu explico de uma maneira bem didática, assim, o que é o halving e como entender esse evento que é importantíssimo ainda para o ciclo do BTC. E investidores, seguindo aqui agora, bom, eu entreguei aqui, acho que talvez aquilo que era o principal aqui que vocês gostariam de saber pela chamada do vídeo, mas continuem com a gente porque tem muita informação interessante ainda nesse vídeo. E vocês sabem, no mercado, informação vale dinheiro, né? E, bom, interessante esse post do... Olha só o nome do cara, investidores. Fred Krueger, mano. Você é louco. Eu não sei se os millennials conhecem o Fred Krueger. Ele é um... Não sei nem se dá pra chamar de vilão, mano. Ele é um monstro de filme de terror, porra. E o nome do cara é Fred Krueger, enfim. É como se um brasileiro se chamasse, sei lá, Chupacabra, prazer, Chupacabra, enfim. É o nome do cara. E esse cara aqui é um cara muito inteligente, é um PhD em matemática, é um cara realmente que compartilha conteúdos legais. E ele está falando... eu não vou ler esse texto todo, tá? Mas ele está falando aqui basicamente que o que há de diferente no ciclo atual e no início do ciclo de 2020. O que há de diferente? Uma coisa... em 2020 não havia uma via legal tão fácil, né, para que Wall Street pudesse participar do ciclo passado, né? E dessa vez a gente tem aí basicamente uma faísca acesa e a BlackRock lá com querosene, jogando querosene. Então, investidores, as perspectivas são as melhores possíveis e dessa vez quem vai nos ajudar a catapultar esse mercado serão basicamente os institucionais que estão babando. Eu acho que eles estão babando mais que a gente que já fez grana nos ciclos passados aí, né? E também eles estão babando tanto quanto quem tá pegando o primeiro ciclo aí. Enfim, eu acho que todo mundo vai acabar se dando bem, essa é a nossa perspectiva. E aí, seguindo aqui, investidores, eu trago para vocês esse chart que eu achei bem legal também. Ele tá apresentando pra gente um Trendline Magic Indicator, olha só, um indicador de tendência mágica. Eu não sei exatamente qual o racional de cálculo desse indicador especificamente. Como falo para vocês, esses indicadores usam fórmulas matemáticas, né, para definir esses níveis e esses padrões esperados. E aí a gente tem um nível de suporte aqui na casa dos $32 mil, né? Isso aqui é no time frame mensal. A gente observa que durante os ciclos do Bitcoin, ele faz um rompimento para baixo desse indicador no bear market, né, no ciclo de baixa, só que quando ele faz o rompimento para cima, ele não volta para baixo mais, tá vendo? A gente rompe para cima depois do fundo e aí essa linha permanece azul se comportando como um suporte, tá vendo? Isso aconteceu aqui nesse ciclo de 2015, nessa fase do mercado em 2015, essa daqui também em 2018, tá vendo? E está se repetindo dessa vez, inclusive nessa oportunidade aqui, tá vendo? Ó, o indicador realmente... não que o indicador atuou como suporte, mas aquela faixa de preço em que o indicador estava nos sinalizando realmente se comportou como suporte. E o cara que publicou esse estudo diz o Trendline Magic Indicator tem atuado de forma consistente como um sólido suporte em todos os ciclos de alta do Bitcoin, que não consegue romper para baixo esse indicador no time frame mensal. Interessante, né? Então, 32 mil aqui. Eu acredito realmente que 32 mil, se o preço for lá, cara, é pra encher o caminhão aí igual louco de satoshis e Bitcoin o máximo que puder, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Vamos ver se o preço vai realmente ser forçado a acessar a casa dos $32 mil. E, seguindo aqui, investidores, aqui a gente já tá... Esse gráfico é bem feio, eu detesto esse tipo de gráfico, massa, tudo colorido, mas enfim, é só pra pontuar pra vocês uma coisa bem interessante, que é aquela pressão de venda da Grayscale, falando lá dos ETFs, ela tá reduzindo cada vez mais, ó, isso aqui é o saldo, né, dos bitcoins que estão sendo transacionados aí pelas gestoras que hoje têm ETFs, a Grayscale basicamente vendendo e as outras gestoras comprando, e a gente já tá vendo aqui que nessa semana a gente tem na verdade nesse último dia 29 aqui a gente já teve um saldo positivo, tá vendo? A gente teve um saldo empatado ali por volta do dia 26, né, mesma quantidade entre vendas e compras, já no dia 29 a gente tinha as gestoras comprando mais do que a Grayscale estava vendendo, até em função disso a gente viu uma estabilização no preço do BTC, né? Chegou a fazer uma mínima nos 38, né, mais ou menos. A gente já vai dar uma olhada no gráfico também. E, investidores,
a presidente, lá, CEO da 21 Shares, que tem também um ETF, disse que o seu ETF de Bitcoin Spot é um dos melhores lançamentos de ETF de todos os tempos. É a Ophelia Snyder, presidente da 21 Shares. Surpresa para vocês, investidores? Isso aqui surpreende? Não, só quem ainda não conhecia esse mercado, só quem ainda não entendeu os fundamentos do Bitcoin se surpreende com uma informação como essa, né? E aí, seguindo aqui, olha só que legal. Apesar de todo esse contexto aí envolvendo as gestoras de ETFs que vêm comprando Bitcoin fervorosamente, investidores, a gente ainda tem um cenário que a quantidade de Bitcoins que essas gestoras têm não é maior nem mesmo do que a quantidade de Bitcoins que estão perdidos. Olha só, esse quadradinho aqui de cima mostra pra gente a quantidade de Bitcoins que hoje estão em posse de indivíduos, a quantidade de Bitcoins perdidos, que são pessoas aí, investidores, enfim, que perderam suas chaves privadas e fizeram essa besteira, e a quantidade de Bitcoins perdidos é muito grande, né? 5 milhões. 1.386.000 que ainda estão para ser minerados, 1.148.000 que está lá com Satoshi, e uma fatia aqui que está distribuída entre empresas, governos e distribuída ali no sistema DeFi, né? E a gente vê aqui que, por enquanto, essas gestoras que possuem ETFs e fundos tem apenas 795 mil, até a gente mostra, esse gráfico mostra aqui como é que está essa distribuição atualmente, né? Então, quem tem aquele receio dessas gestoras, de repente, dominarem o mercado e manipularem o mercado, eu particularmente acho que vai ser bem difícil isso acontecer, tá, investidores? E aí, seguindo aqui, caras, a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, tem dado entrevistas, ela apareceu na mídia nessa última semana e ela está basicamente assim, suplicando para que o Comitê de Política Monetária comece a cortar os juros logo, né? Os Estados Unidos estão em uma situação desesperadora, né, investidores? E a Janet Yellen disse lá para a CNN Business, a próxima ação em relação à taxa pode ser um corte, né? E ela jogando indireta e fomentando esse assunto para que cada vez mais o Comitê de Política Monetária seja forçado a começar os cortes, investidores. Isso porque, olha isso aqui, que bizarro, caras. Isso aqui é basicamente o que o governo americano está gastando, tendo que pagar basicamente os juros da dívida, né? Que já passou da casa dos 900 bilhões de dólares, meu Deus. Inclusive, essa despesa que eles estão tendo com os juros, eu não sei se é custo ou se é despesa, tá? Os contadores, a galera que é apaixonada lá pela contabilidade, eles devem estar se remoendo uma hora dessa, eu falando isso aqui, mas não sou especialista exatamente nisso, então tô chamando isso aqui de despesa, tá bom? Se você souber se isso é um custo ou é uma despesa, ajuda a gente aí nos comentários, mas talvez isso seja o custo da dívida, eu não sei. Sei que os juros já estão passando da casa dos 900 bilhões de dólares, e eles daqui a pouco serão maiores do que o próprio governo federal americano gasta com o seu sistema militar, né, o seu sistema de defesa. Eles estão em apuros, investidores. Isso aqui não vai terminar bem, investidores. Os americanos realmente estão assim, tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu cheguei a falar para vocês aí em um vídeo que eu acredito que nós viveremos aí uma grande crise, talvez a maior crise financeira da história. Teve gente que não sei se assustou, mas todo mundo fica chateado, né, de repente acreditar nisso, eu também. Mas não se assustem, caras. As crises trazem oportunidades também, tá bom? Inclusive, assim, é muito louco dizer isso, tá, investidores? Isso aqui é um depoimento. Vocês se lembram do ano de 2020, o que aconteceu no mundo? Com pandemia, com crise econômica, tantas pessoas perdendo dinheiro, perdendo emprego. Isso para falar das pessoas, sem falar, né, das pessoas que perderam a própria vida. O ano de 2020 para mim foi um ano maluco. Eu não sei se eu vou viver um ano parecido, porque tinha tanta coisa triste acontecendo no mundo. E olha só, caras, foi o ano em que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Não é louco pensar isso? Minha cabeça não tava muito boa naquela época. Eu tava ganhando dinheiro pra caramba, mas vendo tanta coisa ruim acontecendo, tanta gente passando necessidade, é maluco. Então, investidores, as crises, é importante entender um conceito. O dinheiro não vai deixar de existir nas crises, tá? O dinheiro vai trocar de mãos. E se você for um investidor bem informado, um cara que sabe se posicionar no mercado, um cara que
possua gatilhos de proteção na sua estratégia, na hora da crise, meu irmão, se você estiver esperto, o dinheiro vai vir para sua mão. E graças a Deus foi isso que aconteceu comigo lá em 2020. Então, a gente fala de crise, mas não é para assustar ninguém. É para que todos possam realmente se preparar e tentar de alguma forma tirar proveito disso, meu, porque já vai estar tudo ferrado. Eu não vou querer me ferrar também. Você quer se ferrar também? Eu não quero. Eu vou tentar, pô, se houver alguma forma de me manter estável ou, no melhor cenário, tirar algum proveito disso, é o que eu vou fazer novamente, entendeu? E crises são oportunidades. O dinheiro não vai deixar de existir e se você tiver competência, ele vai parar na tua mão, tá? O dinheiro troca de mãos na crise, ele não deixa de existir. E aí, investidores, pra gente fechar aqui falando do gráfico do Bitcoin, bom, a gente tem aquele cenário então que o Bitcoin realizou um movimento de recuperação, né? Que tirou ele lá a mínima até agora foi 38.500, levou ele a uma máxima lá em 43.700. A gente tinha estabelecido uma margem-chave aqui que estava nos 45 mil dólares, certo? 45 mil dólares é o ponto que a gente precisa ver o Bitcoin rompendo, se possível com um candle de força, com volume financeiro, né, se apresentando ali, né, um rompimento para cima aqui, né, desse nível, com um volume financeiro grande se apresentando aqui, ó, tipo barrona de volume assim, né, que um contexto como esse pode sinalizar pra gente uma continuidade dessa alta, ou minimamente o Bitcoin voltando a retestar a casa lá dos 52 mil dólares, né, uma margem de preço que ele não chega faz tempo, né, os 52 mil dólares, a última vez foi em dezembro de 2021, faz bastante tempo já, e bom, essa é a condicionante aqui, tá? Então, qualquer movimento que o Bitcoin faça para cima, até esses 45 mil dólares, caras, pode ser ainda a correção desse movimento de impulso de baixa, tá? Deixando em aberto uma possibilidade do Bitcoin realizar um novo movimento aqui, né? Realizar um novo movimento. Se ele realizar esse novo movimento, eu acredito, investidores, que ele não deva se projetar muito abaixo dos 35 mil dólares. Eu acho que é entre 30 e 35 mil, até porque eu já mostrei para vocês nos níveis do índice de força relativa que a sobrevenda do Bitcoin no time frame diário vai começar aqui, ó. Nesse momento começaria aqui em 35.900 dólares, tá? Se o Bitcoin for lá nos 31 mil dólares, ele já vai estar numa sobrevenda assim completamente insana, há poucos dias do halving, e eu acredito que se ele acessar essa região aqui, ele realmente não vai ficar muito tempo aqui, tá? Eu acho que se vier, investidores, meu Deus do céu, é oportunidade, cara. Vocês não tem que achar isso ruim, não, tá? É oportunidade, porque eu acredito que se ele vier, ele vai voltar em V. Ele revisita esses níveis aqui e retoma esse processo de alta em V nesses próximos meses aí, nesse semestre ainda. Investidores, as perspectivas são as melhores possíveis, caras. 2024 é o nosso ano, nada vai nos parar, entendeu? Ah, Adriano, e o risco de crash, o risco disso, daquilo, se tiver crash, eu acredito que o Bitcoin, novamente que o Bitcoin vai fazer movimento em V. Ah, e crash, deu o maior problema lá com os juros da dívida americana, com toda aquela coisa lá, Bitcoin fez isso aqui. Cara, ele vai voltar em V, assim, ó, igual 2020. É por isso que eu não tô mais preocupado, entendeu? Então, 2024, as melhores perspectivas possíveis. 2025, então, vai ser o ano da realização de lucros, da mudança de vida para muitos de vocês aí. Eu também vou subir mais um degrau aqui no meu patamar financeiro e estaremos todos muito felizes e com o bolso cheio, né, investidores? Essa é a nossa ideia, é nisso que a gente acredita e não é uma crença vã. A gente tem muitos fatores fundamentais que nos levam a acreditar que este mercado fará esse movimento e a gente já está aqui pronto. Certo? Então, se você gostou do vídeo, cara, não esqueça de deixar o like. Convido você que chegou aqui no canal pela primeira vez para que você se inscreva e continue acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Bom, como vocês têm acompanhado, investidores, pouco a pouco a gente está mudando um pouquinho o formato dos vídeos aqui para torná-lo mais informativo também. Tô sentindo que vocês estão gostando, então a gente segue nessa direção. O canal tá crescendo em um ritmo super acelerado e o céu é limite para nós. Nós estamos juntos. Um abração, até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!